Olá, pessoal. Estamos aqui no 6º episódio do podcast da Futura Engenharia. Hoje com uma convidada muito especial, Isadora Ferreira, minha amiga, arquiteta. Oi, Osvaldo. Obrigada pelo convite. Muito obrigado por vir. Parabéns, está muito linda a estrutura, a qualidade. Eu acompanho os episódios, está show de bola. Muito obrigado. Agora você pode se apresentar, falar um pouquinho de você, seu nome, sua idade. Bom, eu sou Isadora Ferreira, eu sou arquiteta, tenho 34 anos. E eu me formei aqui em Santa Bárbara, na Unimap. Eu falo que eu fiz 2 faculdades. E nenhuma das duas, o meu curso existe mais. Porque eu fiz arquitetura e urbanismo na Unimap. E quando eu estava na metade do curso, eu entrei em construção civil na Unicamp, em Limeira. E esse curso também não existe mais. Então, aí eu fiz as 2 graduações ao mesmo tempo. Sei. Então, foi uma experiência muito legal. E é isso. Mas você conseguiu se formar nas duas? Me formei nas duas. Me formei em arquitetura tem 12 anos. E na Unicamp eu me formei, acho que tem 9... Não, peraí. A gente tá... acho que eu me formei em 2015. Vamos fazer 10. E aí, a hora que eu saí desse curso da Unicamp, dessa graduação, que eram 4 anos também, era um técnico em construção civil, eu emendei um mestrado. Louca. Na sequência já? Na sequência. Mas aí o mestrado eu participei da qualificação e desisti, porque graças a Deus o escritório já estava com uma demanda muito boa e eu vi que não ia dar para tocar a área acadêmica junto, né? Então eu me dediquei ao escritório e deixei o mestrado para trás. E esse curso que você fez, esse curso técnico, foi porque você queria aprender um pouquinho mais sobre materiais, sobre engenharia, ou porque você tinha uma tendência para esse outro lado também? Foi engraçado que quando eu tava fazendo arquitetura, eu tinha um amigo de Limeira, que ele falou, Isa, eu comecei agora um curso na Unicamp voltado para construção civil, tem muita área de campo, enfim, eram 4 anos de duração. E ele falou, e aí depois, se por acaso você quiser se formar realmente em engenharia civil, você faz mais 1 ou 2 semestres, não me lembro, porque boa parte da grade eram as mesmas matérias, e aí você sai engenheiro também, por um pouco mais ali, você já consegue estender, né? Eu falei, interessante, porque eu sempre tive aquele medo de ser aquela arquiteta que projeta e depois os engenheiros ficam zoando, falando que não para em pé, né? Falei, eu acho que vai ser bom, porque vai agregar essa parte que às vezes o curso de arquitetura deixa a desejar, deixa faltando. Então, aí eu fui para essa parte de construção civil, mais para ter uma noção, assim, realmente estrutural, enfim, do dia a dia de obra, pensando em um dia continuar com engenharia. Imagina, Osvaldo, ia ser sua parceira de profissão. Nossa, ia ser um prazer pra mim. Não, mas não dá. Falei que não dá pra gente querer abraçar o mundo. Não dá pra querer ser arquiteta, ser engenheira, fazer mestrado. Então, eu finalizei o curso, gostei bastante. Tive a oportunidade de trabalhar em obra, em construtora. Fiz estágio, né? Mas aí, enfim, foi bom, assim, por aprendizado. Vi coisas que na arquitetura não via. E é isso, decidi seguir mais com a parte do meu escritório mesmo. E aí, me conta um pouquinho desse início aí, como é que foi esse início? Você começava a trabalhar em casa ou você já abriu o seu próprio escritório assim que você se formou? Como é que foi esse processo? Então, isso foi um pouco diferente do que normalmente acontece, né? Porque normalmente as pessoas entram no curso de arquitetura, e que eu considero até correto, entram no curso de arquitetura e aí no meio do curso procuram um estágio, entram no escritório, já começa a ter uma noção ali do dia a dia de projeto, de atendimento ao cliente. Mas eu não tive essa oportunidade porque o curso de arquitetura era integral e o da Unicamp era noturno. Então não sobrava tempo para eu estagiar em outro escritório de arquitetura. E aí, quando eu fui estagiar pelo curso de construção civil, eu fui direto para uma obra de prédio. Então, eram vários prédios. Na época, tinha a Minha Casa Minha Vida. Então, eu fiquei 1 ano e pouco trabalhando com essa parte de obra. Então, eu não fui para escritório de arquitetura logo no início. E aí, depois que eu me formei Aliás, eu tinha me formado só em arquitetura, terminei o estágio em construção civil. O meu pai, ele falou assim, olha, por que você já não monta o seu escritório? Porque começar o seu próprio escritório vai ser difícil, independente se for agora ou se for daqui a 10 anos. E empreender vai ser difícil independente do momento. Ele falou, então começa agora, que daí eu consigo te dar um suporte, enfim. E daqui a 10 anos você já vai estar bem.
Aí eu aceitei o desafio. Aí ele me ajudou, eu aluguei uma sala que era perto da onde eu morava na época, aqui em Piracicaba mesmo. E aí eu montei um escritório sem nunca ter estagiado em escritório de ninguém. Nossa, foi um desafio, né? Não, foi uma loucura, porque por muitos meses eu tava com o escritório montado sem ter nenhum projeto. Então eu ficava ali criando projetos, estudando programas, aprendendo um pouco mais por conta própria. Até aparecer o primeiro projeto. Daí, graças a Deus, depois não parou mais, né? E nessa época não tinha muita rede social? Já tinha alguma coisa disso? Oswaldo, eu sempre fui um pouco da rede social, assim. Não, Foi muito não ativa nisso, né? hoje em dia eu não me considero mais tanto. Mas na época que eu comecei, eu inclusive estava terminando arquitetura, tudo era mato, né? Eu falo, porque era mais fácil, assim, a você viralizar, ter um engajamento um pouco melhor. Então, eu fazia uma reforma lá, um antes e depois de um banheiro que fosse e postasse no Instagram. Nossa, várias contas compartilhavam. Eu ganhava vários seguidores. E aí eu recebia orçamento do país inteiro. Então eu sempre trabalhei muito online, mesmo antes de ser comum isso, assim, por conta mais do Instagram. Hoje em dia, que todo mundo usa Instagram, a concorrência é grande, tem muita gente boa, assim, eu já não cresço mais tanto no Instagram. Mas eu lembro que nesse começo a rede social me ajudou bastante. Porque era isso, eu tinha um escritório para pagar, pouco cliente, mas o digital me ajudou bastante, porque eu sempre fiz projeto à distância. Por conta da internet, do alcance que tinha naquela época. Ainda assim, hoje eu continuo ativa nas redes, mostro dia a dia, mas os clientes hoje não vêm tanto do Instagram como vinham antigamente. Eu gosto muito das suas sacadas do Instagram, porque você torna aquilo tão leve, né? Às vezes um problema que você tem, você compartilha, pergunta opinião, responde. Eu acho isso muito bacana. É uma coisa que me chama a atenção no seu perfil. Eu acho assim que hoje em dia, eu pelo menos como consumidora das redes sociais, eu acho que você ficar rolando a tela, vendo o projeto bonito, isso todo mundo já está um pouco acostumado. Acho que talvez uma imagem, ela agrade, mas ela não impressiona tanto. Ela não te... No fim, ela... Enfim, serve de portfólio, mas talvez não seja isso que faça o cliente te contratar. Eu acho que a gente tem que ser realista. A arquitetura, ela é muito bonita, porém muito ingrata. A gente tem muito problema também todos os dias. Então, às vezes, eu tento mostrar essas dificuldades do dia a dia mesmo, né? De uma forma mais descontraída, né? Porque, no fim, é isso. Não adianta. Se cada problema que aparecer num projeto, numa obra, numa execução ruim, a gente fizer disso um desespero, assim... Eu sei que muitas vezes mas eu tento mostrar que existe solução para tudo. Então, mas o ideal é não cometer os erros, né? E o projeto vem aí para ajudar. É verdade. Agora, me conta uma coisa. Como é o seu perfil como arquiteto? Você tem uma linha que você segue? Você gosta mais de uma linha modernista, mais clássica ou não? Você gosta de qualquer tipo, se dá bem com qualquer coisa? Como é que você consegue identificar você num projeto pronto? Isso é engraçado, porque eu não consigo. Mas eu tenho clientes que conseguem. Então, por exemplo, eu já fiz projetos comerciais aqui, que às vezes alguém vai lá nesse local, tomar um café, almoçar, enfim, e me manda uma mensagem. Foi você que fez, né? Porque tá a sua cara. Nossa, eu falo, eu nem sabia que eu tinha uma cara, que eu tinha uma linha. Mas eu sei o que eu não faço. Então, por exemplo, um cliente que procura um arquiteto clássico, que usa cristais, enfim, a hora que for entrar na minha rede social, que é um portfólio hoje em dia, não vai encontrar isso. Então, talvez aí role uma seleção natural automática, assim. Se é isso que você está querendo ver, ali você não vai encontrar e vai atrás de outra pessoa que faça. E como que as pessoas procuram você? Pelo seu trabalho, por indicação, por aquilo que já viram? Como que funciona essa parte comercial da Isadora? Antigamente, como eu falei, era muito por Instagram. Então, acontecia de eu postar um projeto, viralizava, vários perfis repostavam, e aí eu começava a receber mensagem, orçamento, sem nunca ter me visto. Hoje em dia, já não. Eu acho que um pouco a maturidade, o tempo que passou, as obras também hoje são muito maiores, mais maduras, mais complexas, vem de indicação, a maioria das vezes. Então, antigamente eu pegava projeto no país inteiro. Hoje é mais focado em Piracicaba e São Paulo capital, e já tem alguns anos que é mais São Paulo capital do que Piracicaba. Você chegou a projetar para vários outros lugares?
Mesmo antes da pandemia, É mesmo? Então, assim, esse negócio de projeto online, home office, para mim já era muito comum. Por conta de fazer realmente projetos para vários lugares. Eu já cheguei, inclusive, a fazer para alguns países fora, assim. Verdade. Apartamento em Portugal, assim, eu já fiz. Então, para mim era muito comum, eu já sabia lidar com isso. E aí, quando entrou a pandemia, muita gente precisou se adaptar ao atendimento online. Para mim, não foi nenhuma novidade. Você aprendeu tudo isso sozinha, porque você não teve, né, aquela formação de carreira normal. Você falou, vai para o escritório de arquitetura, faz um estágio, aprende como funciona, como falar com o cliente. Você aprendeu tudo sozinha. O que não foi fácil, né? Sim. É difícil você não ter um mentor, assim, do seu lado. Não erre aqui, não erre lá. Eu errei muito, erro ainda, todos os dias. É normal, acho que todo mundo é ser humano e tem coisas para aprender, né? Mas eu sempre gostei muito de me dedicar a cursos. Então, se tem um curso de gestão, eu faço. Se tem um curso de mídias sociais, eu tento fazer enfim, para sempre aprender, aprimorar. E é isso que a gente, inclusive, tem em comum, né? Tanto você, Oswaldo, gosta muito de compartilhar conhecimento. Sim. Eu sempre gostei também. E as meninas, que são minhas amigas arquitetas que já vieram aqui, a gente se uniu muito em relação a isso, sabe? Então, isso de fazer atendimento online foi um pouco de eu ser meio autodidata, tentar fuçar cursos que me ajudem, assim, e coragem. Me conta um pouquinho dessa turminha do bem aí, que eu falo que são as arquitetas do bem, né? Você, a Carla, a Marcela e a Dani. Isso. Como que rolou isso? Quando foi? Vocês ainda continuam compartilhando conhecimento, Sim. experiências? Me conta um pouquinho de você sobre isso. Bom, eu e a Marcela, a gente tem mais ou menos o mesmo tempo de formada, assim. Eu acho que ela é um ano mais nova de arquitetura que eu, mas ela já trabalhava com a mãe, então ela tem uma experiência ali de escritório que eu não tive. E aí eu lembro que eu e a Marcela, a gente se aproximou muito quando eu fui fazer uma mostra de decoração. Sim. E aí eu falei, nossa, quem que eu vou chamar? Não sou muito próxima de nenhum arquiteto conhecidão aqui da cidade. Preciso de alguém que esteja mais ou menos iniciando igual a mim. Porque assim, quando você está começando e você quer participar de uma mostra de decoração, você tem que dar a cara a tapa e ouvir muito não, né? Então a gente foi, deu sangue, ficava até de madrugada. Vocês duas? Eu, a Marcela e o Caio, que é de Limeira. Que ele se formou comigo na faculdade. E aí, a gente se aproximou bastante, porque foi perrengue, foi difícil. As marcas não conheciam a gente, as lojas não queriam fornecer tantas coisas assim. Então, a gente é muito grata a quem lá atrás... apostou. Apostou na gente. E foi uma experiência super legal a gente ter trabalhado junto, a gente ganhou prêmio, enfim, foi muito bacana. Então, a gente se aproximou nesse momento. E aí... Eu não lembro, assim, exatamente em que momento eu me aproximei da Carla, mas a Carla é uma pessoa super figura que conversa com todo mundo que passar na frente. E eu tenho um gênio um pouco parecido com o dela, assim. Então, facilmente a gente consegue ficar amigo da Carla, qualquer pessoa. E aí, quando aconteceu pandemia, enfim, que todo mundo ficou trancado em casa, não tinha mais evento de arquitetura, porque arquiteto adora um evento, né? E aí, a gente falou, a gente precisa se ajudar. E tinha muito curso online já nessa época, né? De gestão, enfim. E aí, a gente meio que se inscreveu no mesmo curso, aí a gente formou um grupinho, aí a gente começou a fazer live, aí chamava pessoas para fazer live também no Instagram. Você participou também, Então, a gente falou, tá todo mundo preso em casa, a gente não sabia se a gente ia ter projeto para fazer ou não, porque no começo foi meio desesperador. E a gente falou, o que a gente vai fazer? Vamos aprender, vamos ensinar o que a gente sabe e vamos aproveitar para os outros ensinarem a gente também, de alguma forma. Então, foi aí que a gente se uniu. A Dani também, eu não era muito próxima da Dani, mas a gente se aproximou nessa fase aí. E até hoje a gente é super unida. Nosso grupo todo dia tem informação. Aconteceu tal coisa na obra comigo. Ai, socorro, tem alguém para me indicar? Muito bacana. A gente se ajuda muito até hoje. Então, veio disso, da intenção da gente compartilhar conhecimento e querer aprender sempre mais. A partir da pandemia. A partir da pandemia. O que a pandemia ensinou para a Isadora Ferreira, tanto do ponto de vista pessoal como profissional? O que você aprendeu com toda essa desgraça, com tudo isso que aconteceu no mundo, né? Eu fico até com vergonha de falar, mas a pandemia foi muito boa em relação a negócios.
para gente do ramo da construção e arquitetura, né? Sim. É muito triste falar isso, que a gente sabe, muitas pessoas perderam emprego, seus negócios, deixaram de vender. Mas, como o meu público de clientes é um pouco mais da capital do que do interior, lá todo mundo era muito acostumado a morar em apartamentos pequenos. Porque se passa o dia inteiro fora, trabalhando, a criança fica o dia inteiro na escola, eles só se encontravam à noite em casa. Então, eram estúdios, eram apartamentos pequenos. E aí, quando chegou a pandemia, que todo mundo teve que ficar junto, marido, mulher, filho, periquito, papagaio, cachorro, tudo dentro de um apartamento pequeno, rolou um certo desespero. Todo mundo começou a querer sair de apartamento pequeno, a ir atrás de terreno, casa maior, casa para alugar, querer construir. E isso foi um pouco geral, eu acho, tanto em São Paulo quanto aqui em Piracicaba. E foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Então, bem nesse momento, eu precisei alugar um espaço físico maior para o meu escritório. Então, eu me mudei daquele escritório inicial para um maior, contratei mais pessoas. Então, assim, era um momento que no começo a gente achou que talvez a gente fosse falir. E no fim foi muito bom para os negócios, Sim, né? É verdade. Foi quando a gente mais teve projeto. Foi uma loucura de trabalho. E foi uma virada de chave também para o escritório seu? Porque, assim, as meninas me confessaram isso, que antes da pandemia, elas tinham um nível de projetos ok, e pós-pandemia parece Sem que o dúvida. negócio avançou demais para todo mundo, Foi, né? sem dúvida. Mas acho que isso é um pouco reflexo do que a gente vinha construindo, né? Sim, A gente... Uma carreira de 10, 12 anos já, né, de vocês, né? As mais novas, né? Isso. E assim, a gente sempre estava tentando se aprimorar, tentando aprender, tentando se ajudar. Então, eu acredito que era uma coisa que ia acontecer naturalmente, só que com uma velocidade um pouco menor, talvez. E aí, nessa hora da pandemia, quem já estava ali um pouco mais com sede de trabalho, que era o nosso caso, a gente abraçou tudo que apareceu e a gente conseguiu dar conta. Então, isso foi um avanço para a carreira. A gente criou daquela situação ruim uma oportunidade realmente de se ajudar. Às vezes, se uma estava com a agenda muito apertada, a gente indicava para amiga. Olha que legal. Isso a gente faz até hoje. Até hoje, né? É. Eu, assim, conversando com elas também, e às vezes eu perguntava, né? Às vezes você concorre deslealmente, não sei se essa é a palavra deslealmente, porque vocês já têm uma bagagem, tem um custo, tem um escritório, tem funcionário. Sim. E às vezes uma pessoa mais nova, recém-formada, acaba sendo concorrente, não deixa de ser. Isso acontece comigo também, né? Como é que você enxerga isso? Eu acho que eu e elas, a gente pensa da mesma forma. Eu acho que isso não é concorrência, assim. Por exemplo, eu não gosto de concorrer com quem tem a mesma estrutura, a mesma bagagem, só que entrega muito menos. Um trabalho mais pobre, mais mal feito. Aí eu acho desleal, porque na minha ideia dos sonhos, assim, eu queria que todos os arquitetos que tivessem o mesmo nível de profissão entregassem algo meio padronizado, assim, sabe? Que não deixasse o trabalho mais barato ou mais caro por falta de projeto ao cliente. Então, isso é uma coisa que eu e as meninas, a gente tenta construir bastante. Tanto que se eu perder projeto, e eu não considero perder, mas se algum cliente preferir alguma delas do que a minha, eu vou ficar muito feliz porque eu sei que ele está em boas mãos. Tá sendo bem atendido e vai ter qualidade naquilo que vai receber, né? Então, eu entendo que para um recém-formado é super normal, faz parte da construção da profissão. É claro que quem trabalha em casa talvez tenha um custo um pouco menor e tudo isso vira orçamento, né? A gente tem que diluir, é uma equipe que está por trás. Então, eu não vejo como concorrência, mas eu gostaria que os concorrentes trabalhassem de uma forma que nenhum cliente está pagando menos por receber menos, sabe? Assim, eu queria que todo mundo tivesse meio que um padrão de projeto para escolher pela identidade do arquiteto. Eu até entendo, mas você acha que o cliente às vezes percebe isso? Porque assim, quem percebe mais a qualidade da entrega somos nós lá da ponta. A hora que você abre um projeto, você vê o nível de informação que tem naquele projeto. Porque assim, eu fiz uma casa, um projeto seu, nunca precisei chamar você na obra para nada. Quer dizer, cara, isso aí é o melhor dos mundos. Você abre um projeto, tem tudo ali. Você não precisa consultar nada. Então, assim, eu acho que nós, que estamos na ponta, a gente percebe essa qualidade. O cliente percebe isso? Ele consegue dar valor para isso? Olha, se ele não der valor para isso, eu prefiro que nem faça o projeto com a gente. Mas eu já tive situações assim de
o cliente chegar para mim lá no escritório e falar, olha, o seu orçamento ele tá mais caro, eu tenho um outro de portanto, e por que tá mais caro? E aí eu vou explicar, ó, vem cá, deixa eu ver o que tá sendo orçado no seu, o que tá sendo orçado no meu. Ah, o dele não tinha, sei lá, não vou ficar descrevendo aqui, mas enfim, tinha muito menos detalhamento, tinham coisas que estavam escrito a definir na obra, especificação de, sei lá, interior de armário, que é uma coisa que dá trabalho de fazer, são reuniões. Não tinha definido, era só passar para as lojas fazerem do jeito que elas quisessem. Então, a hora que você mostra esses pontos para o cliente, ele começa a falar, agora eu estou entendendo. Ó, aqui, olha a qualidade da nossa imagem realista, que a gente chama de imagem renderizada. Olha o trabalho que a gente tem. Para a gente chegar num resultado realista dessa imagem, eu preciso de uma máquina muito boa, do computador muito bom, de cursos para conseguir usar os programas. Então, a hora que a gente começa a mostrar o nível de qualidade, ele só não vai fechar com a gente ou se ele não puder financeiramente ou se ele não se identificar com o nosso trabalho. Porque por falta de informação não vai ser. Eu sempre tento... E esse é um papel do arquiteto, educar o cliente daquilo que ele realmente precisa. E se ele achar que ele não precisa, tá tudo bem. Vai pro outro e vida segue. Aí tudo bem. Mas eu sempre tento chamar o cliente no escritório ou fazer uma reunião online, que eu tô muito acostumada, né? Mas justamente por isso. Deixa eu abrir para você ver como é um projeto do escritório. Ó, tá vendo isso? Tá vendo isso? Tá vendo isso? Isso são horas de reunião, isso são dias de detalhamento. Então, assim, a hora que ele vê, ele fala, nossa... É muita coisa. Tem muito trabalho aí atrás. Eu até comentei com as outras meninas que eu acho que mensurar o custo de um projeto é um negócio muito complicado, porque a gente está mexendo com criação, com criatividade, fora as ferramentas que vocês têm, né? Mas, assim, é muito complicado. E, assim, particularmente, eu acho muito barato o trabalho de vocês, pelo que vocês cobram e aquilo que vocês entregam, né? Eu também. Eu acho muito barato. Mas, enfim, eu estou no outro papel aí. Agora, me diz uma coisa. Se viesse eu para São Paulo, como é que foi? Como que aconteceu isso? Foi uma coisa natural. É engraçado, né? Porque eu tenho bastante projeto, assim, em cidades aqui próximas do interior... Só que um pouco mais próximo de São Paulo. Então, aí, um cliente que é de São Paulo, quer vir para o interior, acaba construindo uma casa de veraneio. E aí, ele faz a casa comigo. Daí, ele começa a fazer o apartamento de São Paulo. Daí, ele me chama. Daí, ele me indica para outro amigo de São Paulo. Então, vai acontecendo. Não estava nos meus planos. Mas é legal porque eu sinto uma diferença de público. É isso que você comentou de, às vezes, de que você acha, às vezes, barato o projeto, de dar valor. Parece que lá... Eu não vou generalizar, tá? Tem pessoas e pessoas. Mas eu acho que a vida corrida, a alta demanda, a falta de tempo, enfim, isso faz com que os clientes falem, confio em você, arquiteta. Resolve pra mim como que tem que ser. E assim é o melhor? Aonde que eu compro? Qual que é o Pix? Pronto, acabou. Então, eu acho que as coisas fluem um pouco mais rápido, então eu tô meio acostumada a trabalhar com isso, sabe? Entendi. Aqui Eles estão em um outro patamar, né? Aqui em Piracicaba tem clientes assim também, óbvio, mas eu acho que é assim, vou ali, vou orçar aqui, vou ali em mais 10 arquitetos, vou ali em 5 engenheiros. E assim, vai com calma, no seu tempo. Então, eu sinto um pouco de diferença. Acho que também porque em São Paulo... A tendência de se fazer apartamentos é muito maior do que se fazer obras grandes, que é a situação do interior, né? Então, um cliente daqui de Piracicaba que fica com a gente 1 ano e meio, 2, lá em São Paulo, em 6 meses, a gente tá com tudo começando a obra já. Então, existe um pouco dessa correria aí, dessa diferença. E você, lá em São Paulo, especificamente, você pega mais interiores do que obras inteiras, por exemplo? Mais reformas, interiores, é isso? Na cidade de São Paulo, especificamente, reformas, às vezes, de casas antigas, assim, e apartamentos. Que é o que a maioria das vezes é o que tem, né? Terreno tem pouco. Muito, né? Agora, tem muito cliente de lá, de São Paulo, que compra terreno em condomínios afastados. Então, nas cidades ali em volta. E aí, sim, aí a gente pega a construção do zero, né? O arquitetônico, interiores, pega completo. Mas em São Paulo, especificamente, sim, é mais interiores. Que é natural. Eu vi, eu dei uma pesquisada um pouquinho no seu portfólio, vi que você viaja muito também. Você gosta muito de viajar, né? Eu gosto, queria viajar mais, mas não dá. Tem que pagar as contas também.
Quando você sai assim para uma viagem de lazer, você não consegue se desgrudar do trabalho como eu, por exemplo. Eu estava conversando, acho que foi com a Marcela, que às vezes eu vou num hotel, começo a olhar a bancada, como que ela é fixada. Nossa, que material bonito esse. Eu começo, né, você não consegue se desvincular da sua profissão. Com você também acontece isso? Acho que com todo arquiteto. A gente reconhece um arquiteto de longe quando você vê que a pessoa está colocando a mão na parede, a mão no piso para ver o que é. Se a pessoa fez isso, ou é engenheiro ou arquiteto, né? A gente tem essa curiosidade. E tudo é portfólio. Então, antigamente, quando era mais difícil essa questão de viajar, a gente ficava fazendo o quê? Via revista. Né? Casa e jardim. Exatamente. Arquitetura e construção, eu assinava. Inclusive, acho que até tenho várias ainda. Mas hoje em dia, quem que senta para abrir uma revista, para ver um projeto de outro país? Não vê. Parece que a gente não tem paciência mais até para isso, né? Eu vejo, às vezes você vai em consultório médico, né? Quando antigamente tinha aquela pilha de revista, todo mundo pegava e ficava folheando. Sim. Hoje em dia tá todo mundo no celular. Verdade. Então, a gente, para conseguir ver coisas de outros países, assim, ou você vai pelo celular, ou quando você vai viajar, você aproveita para... Nossa, que iluminação diferente. Nossa, como que pensaram nisso? E você traz isso para a sua realidade quando é possível, né? Porque às vezes a cultura do país, né? A arquitetura, os desenhos, os modelos não servem aqui para nós, né? Olha, eu tento bastante. Eu vejo, assim, combinações de materiais que eu falo, nossa, como que eu não pensei nisso antes? Essa cor com essa cor dá certo. Nossa, que solução legal. Então, eu vou fotografando, óbvio, né? Todo celular de arquiteto é lotado de foto de referência. E tentar trazer isso o máximo possível. Claro que depende da aceitação dos nossos clientes, né? Uhum. Eu acho que vai muito de perfil de cliente. Tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá. Mas eu adoro, assim. Gostaria de viajar mais para ter essa bagagem, porque é tudo bagagem, né? Você vai construindo sua vida, né, com viagem. Acho que a viagem é o melhor investimento que a gente pode fazer, né? E não só para fora também. O nosso país é riquíssimo, né? Então, às vezes, a gente fica valorizando só o que tem em outros países, enfim. Claro que é legal a gente ir para uma feira de Milão, ver as novidades. Mas, às vezes, o que saiu na Feira de Milão esse ano, até chegar aqui, vai demorar uns 2 anos, assim. Então, não é de imediato. Então, é legal a gente também estudar a cultura do nosso país, assim, e tentar humanizar isso, né? Resgatar um pouquinho para nós, né? Exato. E como que é a Isadora empresária? Me conta se você faz planejamento do seu escritório, estabeleço metas. Esse ano aqui eu fiz X projetos, faturei Y de reais. O ano que vem eu quero crescer 20%, quero dobrar a capacidade, quero contratar mais gente. Como que você pensa tudo isso? Osvaldo, a Isadora é uma completa maluca. Diferente das meninas, eu sou, acho que, a mais desorganizada. Mas eu já melhorei bastante, assim. Eu tenho, assim, a gente acompanha o financeiro do escritório. Então, a tendência dos anos para cá é menos projetos de melhores qualidades. Uhum. Então, antigamente, a gente pegava 20 banheiros para fazer. Hoje, eu quero 2 casas. Porque aí você lida com menos clientes, você lida com menos profissionais, com menos engenheiros. Então, você acaba conseguindo dar uma atenção um pouco melhor. Mas isso é uma questão natural que vai acontecendo, né? E eu percebo que no escritório não existe uma linha tênue, assim. Tem hora que vem muito projeto comercial, porque um acaba puxando o outro. Tem hora que é apartamento, daqui a pouco vem um monte de casa. Então, às vezes, eu fico, nossa, tô com saudade de fazer uma casa, aí vem mais um apartamento. Então, é meio... Eu vou seguindo o fluxo, sabe? Assim, mas eu sempre busco profissionalizar a equipe. Então, eu acho que ninguém é bom em tudo. Eu não sou boa em todas as frentes da arquitetura. Aquilo que eu não sei mais, eu tento capacitar alguém da equipe para ser melhor que eu. E eu sei no que eu sou boa, então não adianta querer ser boa em tudo. Eu acho que a gente tem que direcionar. E você separa esse custo? Porque, por exemplo, eu tenho 36 anos de formado, já trabalhei em um monte de lugar. Eu tenho minha empresa faz 7 anos. E demorou para o Osvaldo separar o custo do escritório com o custo da minha casa, porque eu pago as contas da minha casa. Sim. E sou dono da minha empresa. Só que você tem que saber separar, para você saber o que está dando dinheiro. Meu escritório está dando dinheiro? Será que eu estou gastando muito em casa porque o escritório está sem dinheiro? Ou estou pondo muito dinheiro no escritório e em casa está faltando sempre alguma coisa? A Isadora consegue fazer essa separação entre custo operacional do escritório e aquilo que é seu?
Na medida do possível, mas eu não sou nenhum exemplo disso, não. Eu acho que eu acabo fazendo o que nenhum empresário deve fazer, que é o escritório é minha casa. Eu vejo que todo ano eu quero fazer uma melhoria, agora a gente vai passar por mais uma reforma no escritório, porque tem coisa que eu acho que já está me incomodando, então eu vou investir mais no escritório. Ainda esse ano eu quero trocar as máquinas, fazer os computadores, então acaba que, assim, é óbvio que a gente sabe quanto custa um projeto com base no custo fixo que eu tenho no escritório. Sim, então, isso você tem controlado. Obviamente. Mas eu vejo que, assim, a hora que tá tudo ali, eu vou lá e, sabe, invisto. Põe uma grana em cima. Põe uma grana em cima. Compra um equipamento novo, um programa novo. É isso, assim. Eu sempre quero estar investindo, modificando, porque a gente passa a maior parte do tempo no escritório, mais do que em casa. Muito então, mais. aquilo é minha casa, assim. Se teve algum momento que eu pensei, nossa, eu vou fechar o escritório e vou, sei lá, trabalhar home office, de jeito nenhum, Nunca sabe? aconteceu isso. Não, já aconteceu, assim, mas ao mesmo tempo eu fico, gente, eu adoro vir pro escritório. Foi tão longo a estrada para conseguir chegar e ter cada copinho que eu tenho no escritório, eu sinto que é uma conquista. Porque eu fui no seu, acho que é o primeiro escritório. Nossa, que eu faz fui. tempo, você tem que ir de novo. Na Rua Visconde. Não é mais lá. Então, eu sei, eu fui no primeiro lá, tal, depois eu fui no segundo, quando você já estava no Liberty, né? Isso. Mas já mudei, já mudei não, tô no mesmo endereço, mas já reformei, tá? Reformou. Preciso voltar. Tem que voltar, tá devendo um café lá. Mas é isso, eu acho que assim, é óbvio que a gente tem os custos, porque sem isso a gente não consegue precificar o projeto, não sabe o quanto custa um dia de trabalho, não sabe quanto custa uma hora de um projeto, então isso é uma coisa que eu aprendi a fazer. Uhum. Mas falar assim, tanto aqui vai pro escritório, se eu não juntar tanto, eu não compro o computador. Não, eu compro, eu tiro do bolso, compro, eu faço, sabe, assim. Então, eu vivo aquilo como se fosse realmente a minha casa. Legal. Agora, assim, o seu escritório é o seu ponto de encontro com os seus clientes, né? Você consegue separar a sua casa do seu escritório? Por exemplo, quando eu estou em casa, eu não quero falar de trabalho, não quero atender cliente, eu tenho minhas horas para eu descansar, para eu me refazer. O escritório, amanhã eu estou lá. Você consegue fazer essa separação? Eu acho que o arquiteto tem um desafio muito grande de, assim, enquanto é horário comercial, o nosso celular não para. Então, é a gente na obra ligando, é a loja fazendo orçamento, é o cliente tirando uma dúvida. E aí, a gente precisa de um momento para sentar e criar e projetar. Então, eu tento, durante a semana, assim, tem dia que eu não vou parar no escritório. Eu vou sair, vou resolver tudo que eu tenho para resolver, mas tem 1 ou 2 dias na semana que eu preciso ficar no escritório sem falar com ninguém, porque senão esse projeto não vai sair da minha cabeça. Então, eu tento me organizar dessa forma. Só que são tantos imprevistos que, às vezes, eu acabo... Não, sabe que horas que eu vou conseguir desligar o celular? À noite. Então, tem dias na semana... O que, para mim, não é um martírio. Porque hoje em dia eu não tenho filho, então eu consigo chegar em casa, ligar um Netflix, ligar uma música e ficar lá. Trabalhar um pouquinho para criar. Pra mim não é nenhum sofrimento. Hoje em dia, tá? Pode ser que amanhã, ano que vem, eu vou... Não, agora realmente eu vou ter que, depois das 6, destinar pra minha família, porque a demanda mudou. Uhum. Então, eu tento me organizar para que depois do certo horário de trabalho eu vou fazer um exercício físico, que eu tente dormir mais cedo, pra no dia seguinte chegar no escritório revigorada. Mas tem dia que não dá, tem dia que é um monte de imprevisto, e aí você tem um projeto para criar, e aí a pessoa fica te ligando, então daí eu levo trabalho para casa e desligo tudo, fazendo. E ninguém fala comigo. Pra gente poder trabalhar com essa parte criativa. Porque essa parte é sua, da Isadora, você não delega, essa parte de criação é sempre sua. Às vezes que eu tentei delegar, parece que não saiu do jeito que o cliente esperava. Não falo nem do jeito que eu queria, tá? Mas às vezes do jeito que o cliente esperava. E aí eu vejo que acaba tendo mais alteração do que o esperado. Sim. Então eu tento concentrar em mim. Se não der para concentrar em mim, o pessoal da equipe do escritório vai participar comigo da reunião com o cliente. E eu vou falar para o pessoal do escritório, faz assim, aqui eu quero desse jeito, aqui eu quero desse jeito. E elas acabam sendo a extensão da Isadora e fazendo aquilo que está na minha cabeça. Sim. Tá? Mas, de qualquer forma, sempre vai nascer da Isadora para que mantenha ali uma identidade. Eu acho que a gente tem mais habilidade em captar o que o cliente quis passar. E às vezes ele já viu ali o Instagram, já pesquisou um pouco sobre os projetos. Já se identificou. Então, sempre vai sair de mim. Isso, sempre. Pode ser que não seja eu com a mão no mouse, mas saiu de mim alguma orientação ali, enfim.
Mas eu gosto muito de sentar para fazer. Essa é a melhor parte para mim. Eu imagino. Agora, eu vi que você também tem um portfólio grande de projetos, né? Você faz muito comercial, lojas, industrial. Já tem alguma coisa que você nunca fez e fala assim, putz, eu gostaria de... Por exemplo, minha casa. A Marcela Rossi, por exemplo, falou assim, Oswaldo, eu tenho um sonho de um dia fazer um museu. Nossa! Olha que diferente. Ela falou, isso eu tenho um sonho de fazer. É difícil, né? Vai ser difícil. A sua casa, você gostaria de fazer? Eu acho que quando chegar a hora de eu construir a minha própria casa, e eu falo construir, porque reformar, isso tudo eu já fiz, Agora, construir, Oswaldo, vem aqui, vamos levantar essa casa da terra aqui, eu acho que vai ser difícil, porque eu acho que eu sou a cliente mais difícil. A gente é bombardeado por informação de arquitetura o tempo inteiro, com novidade de material o tempo inteiro, de loja, não sei o quê. Então, você meio que, um pouco de coisa você quer de tudo, né? Então, eu acho que quando chegar essa hora de fazer o meu projeto real, assim, vai ser um desafio. Mas é um desafio fácil e gostoso de fazer, é uma realização. Então, tanto a Dani como a Marcela a Dani já terminou a dela. E a Carla também, né? E a Carla também. Falta eu, hein? Da Carla eu não participei, mas a da Dani e da Marcela eu participei diretamente. E as duas, eu comentei isso com elas aqui e comentei com elas na obra. Falei, vocês vão ser uma profissional antes da construção da sua casa e vão sair depois uma outra profissional. Porque quando você passa por aquilo sendo seu, você começa a enxergar muita coisa que você pode melhorar para o seu cliente. Sim. Às vezes um detalhe, às vezes uma especificação do material que o cliente tem que fazer uma força danada para poder comprar e você acha que aquilo talvez não possa fazer tanta diferença se você procurar alguma coisa alternativa, né? Eu tive uma experiência parecida que eu fiz a casa dos meus pais, aquela que você conhece lá, né? E eu não sei se é mais difícil ser o seu próprio cliente ou ter seus pais como cliente. Porque eles ficavam, era até engraçado, eles ficavam, pô, minha arquiteta não sei o que lá. Eu falo, meu Deus, não tá nem pagando o projeto, tá botando ela lá. Não, mas brincadeira. E foi assim, eu achei que ia ser muito difícil. E no fim foi muito leve, foi muito fácil de fazer esses clientes aprovarem o projeto. E na obra eu acompanhei bastante de perto. Então, toda a questão de orçamento. E a gente fez essa obra em 11 meses. Nossa. No início da pandemia. Nossa, verdade. Então, foi desafiador. Foi. Só que eu dou esse exemplo para todo mundo. O lado bom de você ter um projeto. Porque como a gente começou a obra e logo na sequência estourou a pandemia, todo mundo sabe que na época da pandemia faltou material. Você queria comprar uma bacia sanitária, não tinha. Você queria o piso, não tinha. Subiu tudo. Então, como a gente tinha o projeto e eu, como arquiteta, consegui orçar tudo em todos os lugares, a gente conseguiu comprar tudo isso com antecedência. Então, não faltou nada na obra. E talvez se a gente tivesse deixado para comprar esses materiais durante a pandemia ou no final da pandemia, eu acho que o valor em caixa não tinha dado para finalizar a casa. Porque tudo subiu demais, igual você falou, né? O concreto subia 2 vezes na semana. O aço foi uma loucura. Aço, exato. Então, assim, o fato de a gente ter um projeto detalhado, ter tudo planejado, e aí a gente começou a obra, pandemia. Deu para correr, comprar tudo. Poucas coisas ficaram pendentes para depois, mas aí a gente conseguiu com dinheiro que ele é finito, né? Ele tinha um montante de dinheiro e tinha que fazer virar. Ainda mais dos seus pais, né? Que você fica com mais, assim, né, apreensivo para poder gastar, né? Se é seu, você fala, eu vou mandar bala agora. Então, exatamente. Dos meus pais, não. Eu queria que eles vissem a casa pronta, né? E aí deu tudo certo. Em 11 meses a gente conseguiu, em 12 meses eles mudaram para casa. E, obviamente, que uma coisa ou outra fugiu um pouco do orçamento, mas foi uma coisa natural. Acontece. Mas o importante é que, assim, foi importante ver que o planejamento, o projeto em mãos, os orçamentos, pessoas, parceiros bons, lojas competentes, enfim, que conseguiram guardar o material pra gente até a hora certa de entregar. Mesmo todo mundo estando desesperado com a pandemia, a gente conseguiu seguir bem com a obra sem atraso. Então, não foi a minha obra, mas foi uma experiência igual essa que você está falando das meninas, né? Você sai diferente. Sai, com certeza. E aí, realmente, eu vi muita lição ali em loco, que às vezes a gente sentado no computador ali, ou com papel na mão, a gente não vê. E eu aprendi bastante lá. Aconteceu isso com as duas, tanto com a Dani como com a Marcela. Às vezes, sei lá,
um ripado, uma porta muito grande. Aqui acho que a gente pode diminuir essa porta e fazer uma alvenaria que fica mais barato, vai funcionar do mesmo jeito, né? Então, são experiências que valeram a pena para elas, né? Mas o bom é que elas tinham você, né, Oswaldo? Porque você é uma pessoa que gosta de ensinar, que gosta de passar conhecimento. Eu gosto de estar junto. Vem aqui, porque você não faz assim, então você entrega a solução. Sim. O problema é quando a gente está na obra de um cliente e quem está lá na outra ponta só traz o problema e não ajuda a solucionar. Aí você fica naquele desespero, meu Deus do céu, será que a culpa é minha? Será que fui eu que errei? Será que... Então, assim, quando o arquiteto trabalha com um time que está a favor daquilo, de resolver problema, porque não adianta, problema vai ter mesmo. Sim. Pode ser o melhor projeto do mundo, vai ter imprevisto. Mas ter um Oswaldo do outro lado ajuda a solucionar, ensina. Agora, quando não é assim, a pessoa joga a bomba na sua mão e sai correndo. E vocês também ficam limitados a participar desse processo de contratação, né? Muitas vezes. Às vezes o cliente vai, pede uma indicação, às vezes nem fala nada, porque já tem o cara certo para construir. E aí você fala, eu gastei 4 meses nesse projeto, será que vai sair exatamente do jeito que eu pus no papel, né? E eu tenho uma teoria, assim, que eu falo que a gente adora ver um projeto pronto, ir lá, fotografar, ver que saiu igualzinho que a gente projetou. É um calor que dá no coração. Mas, às vezes, eu falo que o projeto é um filho que você pôs no mundo. Ele vai acabar se criando sozinho. Pode ser que essa obra seja feita em 12 meses, pode ser que ela demore 5 anos. Eu não sei a estrutura de cada família. Pode ser que aconteça um imprevisto. Tem casais que se separam. É verdade. Então, assim... Eu queria muito ver, pronto, em 12 anos, voltar lá e me avisar do que tá acontecendo e me ligarem. Queria, mas nem sempre dá certo. Então, eu meio que já entendi, sabe? A gente bota todo o amor ali naquele projeto e tem cliente que quer a gente perto, mas tem cliente que não, que fala, eu vou ver ali com o fulano o cara que construiu a casa do meu pai, do meu tio... E aí, você tem que respeitar o momento de cada lógico. Mas aqueles que pedem indicação, você vê que flui muito melhor, que o tempo de obra é muito melhor... então, assim, diminui a questão dos imprevistos, quando a gente tem um time legal trabalhando junto. Você já teve problemas com clientes de estresse extremo? Porque, assim, putz, eu vou largar esse cara aí, não dá para tocar, não dá. Tá fazendo mal pro meu fígado isso. Você já teve esse tipo de problema? Olha, eu acho que com o cliente em si, uma vez só... que hoje tá tudo bem também, volto lá se precisar. Mas foi uma época que eu achei que eu dava conta de fazer projeto e acompanhamento de obra junto. E eu já vi que não dá. Eu prefiro indicar alguém que seja muito próximo a mim, que consiga estar diariamente na obra, porque senão não dá. Eu não consigo dar conta de tudo. E aí... Eu lembro que esse cliente, assim, era uma obra que não acabava, porque a hora que a gente terminava uma coisa, ele inventava outra, que estava fora do escopo. Não sei o que, agora eu quero mudar não sei o que, eu quero mudar um ralo, quero mudar uma torneira. Aí você tinha que desmanchar tudo para fazer de novo. E aí era uma obra que não acabava, e ele falava, só vou pagar quando acabar. Só que não acabava. Então a gente teve que quebrar contrato. Falei, a partir daqui chega, você não me deve mais nada, mas eu também não venho mais. Agora acabou. Se você precisar de mim, você me liga, mas vamos encerrar por aqui? E aí, deu tudo certo, assim. Eu já voltei lá, tirei foto, ficou linda, mas passou um pouco do limite, sabe? Assim, então, hoje em dia, eu falo que a cada projeto a gente acrescenta uma cláusula nova do escritório, do contrato. Que é um aprendizado também. Você aprende com o erro anterior, você não quer que se repita, né? Lógico. Então, eu acho que situação com o cliente foi mais essa. Mas já tive e estou tendo problema com o fornecedor, por exemplo. Que às vezes você, indica uma pessoa de confiança e dá um problema. E aí eu fico me sentindo bem culpada, sabe? Mas graças a Deus os clientes entenderam, não foi culpa minha. E estamos tentando ali resolver na luta, eu tô do lado. Mas isso é uma coisa muito chata, porque você põe o carinho ali naquele projeto, quer ver a família mudando, feliz, mas sempre tem um... E até onde você entra nesse relacionamento com o cliente? Você acompanha, por exemplo, na hora de comprar um revestimento, na hora de escolher uma pedra, na hora de, escolher uma luminária? Até onde o escritório seu acompanha esse processo ou não? Eu especifico o que está no projeto e o cliente escolhe o que é gosto dele. Como é que funciona isso? Existem as duas situações, eu acho, de forma natural. Por obrigatoriedade, o nosso projeto vai vir contemplando todas as informações necessárias. Então, o nome do piso, o nome da pedra, a quantidade de lâmpada, a tonalidade da lâmpada, o nome do lustre, tudo isso vai estar escrito ali. Se o cliente quiser o nosso respaldo, eu vou indicar a melhor loja onde ele vai encontrar, quem tem o melhor prazo de entrega. Mas
eu não consigo forçar a pessoa a isso. Sim. Então, como ele tem tudo em mãos, e isso é uma coisa que eu deixo muito clara para os clientes, eu falo, você é livre. Eu não sou o tipo da arquiteta que vai te entregar as coisas pela metade para você ficar amarrado comigo e comprar onde eu quero que você compre. Não, até porque, como eu falei, a maioria dos meus clientes não são de Piracicaba. Então, eu não consigo estar todo dia indo de loja em loja com o cliente. Mas eu consigo pedir orçamento para todo mundo, se eu puder, assim. Então, mesmo à distância, por WhatsApp, aqui em Piracicaba, eu sempre mando para as lojas parceiras, me ajuda, esse cliente é de São Paulo. E dá certo, e funciona. Mas tem cliente que não, que prefere, não precisa. Já tá aqui o nome, então deixa que eu me viro. Mas então, você especifica isso? Tudo. Então, esse eu acredito que seja um dos diferenciais do escritório. Inclusive, eu vi você perguntando para as meninas sobre mudar processos de projeto para melhorar. Isso. Né? E a Má até comentou sobre o 3D, enfim. Essa é uma coisa que eu sempre fiz, desde a primeira reunião. E eu falo isso para todos os clientes. O cliente sentou na minha mesa, na primeira reunião ele vai estar vendo em 3D. Eu não sei mais trabalhar em planta baixa. E já com interiores? Sim, já com interiores, desde a primeira reunião. É um padrão para mim. Mas então você não separa esse custo seu, com interiores ou sem interiores? Não, separo. Na hora do orçamento, eu passo orçamento com interiores, sem interiores, com interiores e X revisões, com interiores, X revisões e imagem renderizada. Então, quanto mais ele quiser que eu trabalhe, mais vai custar. Certo. De novo, porque o nosso projeto ele é precificado não por metro quadrado, e sim por horas trabalhadas. Uhum. Então, quanto maior o pacote de serviços, maior ele custa. Mas 99% acaba contratando com interiores. Porque é completo, né? Não tem como ser diferente, né? Você está criando um negócio e, assim, tem que ser tudo, né? Como que você vai ver uma casa e a hora que eu abrir o 3D não tem nada dentro? É tipo, que droga, né? Inclusive, eu faço essa apresentação para o cliente na hora que eu vou apresentar meu orçamento. Falo, o primeiro pacote é isso, você não vai ver nada dentro. O segundo já tem tudo. Aí a pessoa fica, é assim que eu vou ver? Eu falo, assim, desde a primeira reunião você vai ver assim. Sim, é claro. Claro que aí a gente vai ajustando. E tem muita gente que fala, nossa, mas não é arriscado você fazer o 3D já na primeira reunião? E se ele decidir mudar? Não tem problema, eu tenho facilidade com essa maquete em 3D. Essa ferramenta, né? Eu prefiro assim, porque a chance de eu acertar é muito maior. Não, e as meninas até me confessaram aqui que isso ajuda, inclusive, na criação do projeto como um todo, né? Você consegue visualizar melhor tudo também, né? Sem dúvida. Se a gente que entende de planta é mais fácil no 3D, você imagina para um leigo. Exatamente. Então, eu prefiro reduzir as etapas. Então, desde a primeira reunião, não vamos ficar 3 meses trabalhando em planta baixa, não. Eu quero que você veja tudo. Porque se tiver que mudar alguma coisa, eu já vou mudar tudo. Não vamos ficar, muda não sei o quê. Agora vai não sei o quê. Aí muda... Não. Vamos ver se cabe realmente essa mesa de 12 lugares que você quer. Vai ficar assim, não vai ficar muito bom. Vamos mudar. Já vamos fazer de uma vez, sabe? E quanto tempo demora esse processo todo? Fechamos o contrato aqui com a Isadora. Até a entrega do pacote para a obra. Quanto tempo demora isso? Osvaldo, eu acredito que no meu escritório a gente faz isso muito rápido. Não porque, enfim, a gente é rápida, não, mas por conta disso, da gente eliminar etapas. A gente não fica ali, e o estudo preliminar é só a planta. Não, como a gente já está indo direto no 3D, às vezes umas 2, 3 modificações, raramente passa disso, a gente já tem o projeto aprovado e aí a gente começa o detalhamento. Então, varia muito do número de modificações que os clientes pedem. Mas vamos falar que numa média de 3 a 4 meses, para ter um projeto definido, pronto, quase sendo entregue. E quando entra o estrutural nesse período aí? Justamente nessa fase. Então, a gente tenta dividir em 2 etapas a entrega. Eu acho que não compensa a gente detalhar armário, cor de parede, porque isso demora muito tempo sem ter o estrutural na mão. Então, tem que andar junto, né? A gente finaliza, primeiro de tudo, a parte arquitetônica, mostrando a topografia, enfim, telhado, as esquadrias, mostrando todas as aberturas, os ambientes, e aí já passa para o estrutural. Tem que ser assim, né? Eu vi uma postagem sua de um terreno com 9 metros de aclive. Você fez aquele platôzão bonito, assim, aquele negócio chique. Falei assim, nossa, vai sair uma implantação 9 metros de Disney. Não, é bastante. Que desafio, né? É desafio. Eu tava trabalhando nele agora antes de vir pra cá. E aí, às vezes, o que barra muito são normas, né? Então, um arrimo de tantos metros, aí você tem que ir... Colocar uma jardineira para disfarçar. E distribuindo. Então, o estrutural é muito importante nessa fase. E te digo mais, ele não é
não é só importante nessa fase arquitetônica. Eu pego muito apartamento em São Paulo para reformar, que os prédios são antigos e não tem projeto estrutural mais. Então, já aconteceu de fazer reforma em apartamento e aí, a cliente quer integrar a cozinha com a lavanderia e juntar com a sala de jantar, a hora que a gente começa a quebrar, tem a prumada de gás no meio. Então, assim, o estrutural, a compatibilização, ela não é só importante para quem vai construir do zero, mas também para uma reforma do imóvel antigo, de um apartamento, enfim. Já aconteceu de cliente querer transformar um banheiro numa adega climatizada. E aí você imagina, várias e várias e várias garrafas de vinho dentro de um espaço pequeno, o peso que isso dá na laje, e o prédio não tinha o projeto estrutural da laje. Nossa. Como é que o calculista vai me dar a segurança de que eu realmente posso fazer aquilo? Então, o estrutural, assim, ele é o esqueleto, não dá para economizar. Não tem como desassociar, né, uma não coisa tem, da outra. Não né? tem. A gente não faz sem. E você aqui em Piracicaba tem bons parceiros dessa área? Tenho. E o mesmo que as meninas falam também, né? Eu acho que... Salvador, Zambon, Crisóstomo. Zambon, ele é um outro professor. Inclusive, tá aí uma boa pessoa pra você chamar aqui. Então, você sabe que eu chamei. Chamei. Oswaldo, você vai perdoar, mas eu não gosto disso. Não gosta. Ele adora falar. Eu vou me sentir mal, eu prefiro passar. Zambon, você tá... intimado a vir aqui. Pode chamar a atenção dele. Vou chamar. Era para ele ter vindo junto com a Crisoca. Que legal. No mesmo dia, eu queria fazer um bem bolado com os dois. Aí, no fim, a Cris veio sozinha porque ele não aceitou. Viu, Zambon? Inclusive, as meninas até me deram ideia. Ela falou, Isa, por que você não chama o Zambon um dia para ir no seu escritório dar uma aula de projeto estrutural para suas estagiárias? Olha só. Cara, na faculdade você não tem uma oportunidade dessa. Imagine, e ele vai, com certeza. Com certeza, e ele é super engraçado, né? Então eu gosto de trabalhar com gente assim, que às vezes surge aquela dúvida do estrutural, da compatibilização, ele vem no escritório, a gente dá risada, toma um café, resolve, estuda a melhor opção e flui normalmente. Porque já trabalhei com outros que, tipo, isso aqui não dá e pronto, acabou. Se vira para refazer o projeto. E tem profissionais de todos os tipos, né? Eu também, do mesmo jeito. Tem arquitetos que, se você mexer, virar um batente de lugar, pronto, caiu o mundo para ele, né? Então, é realmente difícil. Por isso que tem uma teoria que diz assim, né? O sucesso dos negócios, ele está dividido em 50% é o relacionamento, 25% competência, e 25% transpiração. É mesmo? E eu acredito muito nisso. Se você não souber se relacionar com o cliente, com o fornecedor, com o pessoal da obra, com o seu par, isso não vai dar certo. Sim. Você nunca vai ter sucesso. Se você for um cara fechado, que não quer mexer em nada, que não aceita mudança, que não aceita sugestão, que não quer aprender, dificilmente isso vai dar certo. E a melhor hora pra gente fazer esse tipo de adequação, modificação, é enquanto ainda tá na folha, né? Porque lógico. na obra, pra você sair quebrando, fazendo de novo, olha o transtorno, dinheiro gasto. Então, você tem uma equipe bem estruturada ali, que está remando ao favor do cliente. Tudo vai dar certo. É gostoso. Eu acho que essa energia positiva realmente funciona. Exato. Você tem aspirações futuras? Você faz projetos para médio e longo prazo, para o que a Isadora quer para frente? Você falou da sua casa, por exemplo, 2026, 2027 eu vou fazer minha casa. Você planeja médio e longo prazo na sua empresa? Não. Não, tô brincando. Eu acho que todo arquiteto se espelha em grandes escritórios de arquitetura que tem 12 equipes, com 30 pessoas. E eu já ouvi as meninas falando que também não tem mais essa vontade de ter isso, né? Todas elas querem fazer o que você falou. Poucos projetos e mais rentáveis, né? Poucos bons projetos, né? Isso. Então, assim, eu tô muito feliz da forma que o escritório tá. Eu acredito que, óbvio, a tendência é a gente crescer, colocar mais um colaborador ou dois. De repente, um que possa ser até de outra cidade, que me atenda online, não tem problema nenhum. Eu sou super a favor do trabalho online. Inclusive, no meu escritório, a gente vai presencial só de segunda a quinta. A sexta-feira, a gente já não vai. Olha que gostoso. Que é uma tendência, né? Tem várias empresas falando de estabelecer a sexta-feira off já. Porque é isso, eu acho que tem que ser leve, a gente trabalha com criação e a gente trabalha com problema todo dia também. Então, a sexta-feira, precisa marcar um médico? Vamos deixar sexta-feira, vamos... Sexta-feira as obras já param mais cedo, naturalmente, né, Oswaldo? É natural. Então, eu trabalho de casa de sexta-feira, eu deixo as estagiárias à vontade para fazer seus trabalhos de faculdade, enfim, porque todo mundo tem sua vida própria. E eu acho que, para mim, é mais ou menos isso, assim. Eu quero que o escritório rode com as próprias pernas,
que eu seja a captadora de clientes, que os clientes façam um projeto com o meu escritório porque se identificam comigo, com o meu estilo de, enfim, me comunicar, de trabalhar, enfim. Mas que a gente consiga fazer isso em equipe, que não fique dependendo só de mim, que eu consiga fazer isso de qualquer lugar. Então, se eu tô em Piracicaba, se eu tô em São Paulo, se eu tô em qualquer outro lugar, eu sei que vai estar funcionando do mesmo jeito. Essa é a minha maior vontade, assim. Não sonho com um escritório com muitas pessoas, que eu acho que muitas pessoas pode dar conflito. Então, eu prefiro todo mundo entrosado, com bons projetos e uma coisa híbrida, sabe? Que todo mundo consiga fazer bem seu trabalho, independente de onde for. Que eles consigam viver também, né? Não fica só dependendo do trabalho, né? Porque o trabalho é um meio de vida, não é um meio de morte, né? Você não pode sacrificar as pessoas a ponto de estressar elas nesse nível, né? Porque a gente entende que tem clientes que também trabalham o dia inteiro e deixam para ver as coisas de obra no final do dia, à noite, de final de semana. Então, se a gente fica refém disso, a gente acaba perdendo a nossa própria vida, né? Então, não, deu 6 horas, o meu horário acabou, eu posso estar projetando de casa quietinha, mas eu não estou mais atendendo. Se eu estiver em São Paulo, eu consigo resolver as coisas das obras de lá ou das obras daqui à distância. Ou eu tenho um responsável aqui em Piracicaba para me substituir. Então, eu sou uma pessoa que não gosta de rotina. Eu falo que eu adoro ficar sentada no computador projetando, mas talvez se eu tiver que fazer isso todos os dias da minha vida, eu não vou gostar mais. Então eu gosto de um dia tá na obra, um dia tá vendo loja, um dia tá sentada projetando, um dia tá em São Paulo, um dia tá aqui. Eu sou meio assim, eu não gosto de uma coisa muito fixa todo dia. Que signo você é? Gêmeos. Gêmeos. Não ri. Pronto. Então, eu sou assim, sabe? Eu quero que o escritório seja leve e ao passar dos anos... Tem a sua cara, na verdade você é assim, né? Você é assim, leve, descontraída, as coisas têm que fluir dessa forma. Eu não sou muito metódica, não, tudo assim... Tudo certinho. Não, hoje é daqui, amanhã a gente vai se reunir na casa do Oswaldo, vai trabalhar de lá, vamos pedir uma pizza e vamos trabalhar de lá. Então, pra mim, é assim, sabe? E os meus clientes têm um pouco dessa característica também. Acho que a gente se atrai, assim. Eu acho que é isso, né? Os fluidos fluem. Todo mundo é meio doidinho. Todo mundo é meio doidinho. Isadora Ferreira, foi um prazerzão trazê-la aqui. Obrigada. Foi um papo muito gostoso. Foi. Pode deixar uma mensagem para os seus clientes. Espero vê-la em breve. Vou fazer uma visita no seu escritório depois de reformado. Preciso passar lá tomar um café. Isso, por favor. Eu acho que primeiro agradecer, de novo parabéns por essa iniciativa. Eu já tive um podcast, eu sei a loucura que é. Infelizmente o meu não deu para continuar, mas eu espero que tenha vida longa aí. E, bom, eu acho que o meu estilo, assim, é um pouco isso, é compartilhar conhecimento. Eu acho que os arquitetos têm que ter mais isso, menos ego e se unir mais, dividir mais, enfrentar os problemas juntos, sabe? Um ajuda o outro. Eu acho que isso me aproximou bastante de algumas amigas arquitetas e de alguns amigos engenheiros e de lojistas. Eu acho que quando todo mundo tá pró-cliente, as coisas funcionam bem. Então, eu acho que é isso. Acho que a nossa profissão é menos ego e mais compartilhar a vivência e conhecimento para que tudo prospere. Obrigada, muito obrigado. viu? Beijo, viu? Tchau, pessoal. Até mais.